A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Estamos por aqui para dar início a mais uma escola bíblica dominical, né? Separe um tempo, separe um lugar na sua casa, reúna sua família, ou separe esse tempo se você estiver só e faça esse estudo conosco. Amém? Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e falar conosco no nosso coração com mais profundidade. Amém? A aula de hoje é a aula da lição número 9 da revista Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. O tema é a salvação ofertada por Jesus Cristo. O texto do dia está em Atos, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Em síntese, eleição, arrependimento e regeneração são 3 níveis de compreensão da obra da salvação na vida de todo cristão. Então, nós vamos fazer o estudo exatamente disso. Eleição, arrependimento e fé e a regeneração. Nós vamos compreender a salvação de Jesus Cristo por esses 3 pontos. Tá? E o texto bíblico é o texto de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Né? Vou dizer de novo. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que é o texto em que Jesus conversa com Nicodemos. Né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus ele não vai ficar só como missão desfazer as armadilhas do inimigo, mas nos aproximar de Deus, refazer a aliança do homem com Deus, né? E nesse texto, nessa passagem, nós vemos primeiro, no versículo 2, Nicodemos reconhecendo que Jesus não poderia fazer nada daquilo sem Deus, reconhecendo Deus em Jesus, reconhecendo que todos aqueles feitos foi Deus que fez, através do seu Filho. E muitas das vezes o processo de mudança na minha vida, na sua vida, ele começa no reconhecimento de que tudo nas nossas vidas foi Deus. Sabe? Não é coincidência. Foi Deus. Depois ele vai dizer, Jesus vai responder a Nicodemos que é preciso mudança, é preciso transformação. E ele vai falar do batismo, que é preciso nascer de novo através do batismo. Nascer da água e do Espírito. Para nascer do Espírito é preciso intimidade, é preciso busca, é preciso ter Cristo dentro de si. Ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, é para si mesmo. Os dons é para amadurecimento. Mas nós precisamos ter o batismo como intimidade, como essa essência do Espírito como intimidade. Buscar cada vez mais que o Senhor, o Espírito do Senhor,
e ter cada vez mais intimidade com Ele. Amém? No primeiro tópico, ele vai falar de eleição e vai dividir em 3 subtópicos, tá? No primeiro tópico, ele fala que eleição como uma doutrina biblicamente fundamentada, né? Porque dentro da Bíblia Sagrada tem várias passagens falando sobre, anunciando a escolha de Deus, que nós somos um povo eleito. Mas ele vai dizer que ele entende que nós devemos entender como eleição a capacidade divina de ser o promotor da condição de salvação daqueles que serão salvos. Então Deus, ele promove salvação, condições de sermos salvos. Por quê? Porque fomos escolhidos. Amém? Mas ele vai dizer que é uma escolha. Amém? Que a eleição como um ato livre e incondicionado. Você não aceita Jesus que você vai, aceita Jesus que você vai. Não é condicional. Aceitar Jesus é mudar a direção da sua vida. Não é o interesse, não é o eu ganho com isso. O que eu ganho com isso? Não é isso. Você é escolhido, mas é uma escolha de vida, de mudança, de renovo, de transformação dentro de cada um de nós. Nós não somos obrigados a nada. Nós precisamos, como homens, fazemos escolhas de quais muitas vezes nós nos arrependemos. Muitas vezes. Mas com certeza escolher a Cristo não é motivo de arrependimento. A igreja é perfeita? Nenhuma é. Mas o homem é perfeito? Também não. Mas é exatamente isso. Quando você diz sim, você não está dizendo sim para aquele templo, para aquela estrutura. Você está dizendo para Deus, que é o dono da obra. Se muitas vezes nós vemos a nos decepcionar com A, com B, com C, com aquela situação, aquela outra situação, ei, você aceitou a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Processos passam em tudo quanto é lugar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, porque seria diferente na igreja. Mas isso não é motivo suficiente para dar as costas e não voltar mais. Porque todo o processo, o Senhor tem o controle nas mãos. E você precisa entender, nós precisamos entender a quem servimos, com que objetivo fomos escolhidos por esse Deus para servi-lo. Amém? Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E é esse o intuito da escolha, que nós venhamos a servir. Mas servir a quem? Jesus nos ensinou a Pedro, lavando os pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. O Senhor, ele mostrou naquele cenário, naquela condição, de que é preciso servir. É preciso servir aos seus irmãos. Amém? Aí o autor, ele vai falar, o comentarista da revista, ele vai falar que Deus faz escolhas no aspecto individual, coletivo e nacional. Individual, nós temos, por exemplo, a escolha de Davi. Ele faz uma escolha, ele dá ordem a Samuel. Samuel, vai até Jessé e eu vou ungir um dos filhos de Jessé como rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus e foi escolhido. Amém? Assim também Deus escolheu um povo como Israel, escolheu a sua igreja para levantar como nação. Amém? Tudo isso pela sua divina capacidade de escolher através da sua presciência. O Senhor, ele nos conhece. Ele sonda nossa mente, nosso coração. O Senhor nos conhece desde antes de nascermos. Ele sabe exatamente do que somos capazes de suportar, o que somos capazes de passar, o que nós aguentamos. E ele sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Tanto pela sua presciência como a sua onisciência. Não só ele sabe das coisas que vão acontecer, como ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo agora. Agora. Amém?
a capacidade de saber todas essas coisas, a faculdade de ter a presciência, saber tudo antecipadamente, faz com que todas as coisas se possibilitem acontecer de forma, né, para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor sabe tudo e Ele é capaz de fazer sempre melhor escolha. E por ser sempre bom, sua escolha nunca se inclinará para o maligno. Porque Ele é benevolente, onibenevolente. O Senhor, Ele é capaz de nos abençoar ainda que nós não mereçamos. Mas, irmã, que bênção! A bênção da vida, a bênção de ter saúde, a bênção de ter uma casa, a bênção de ter um trabalho, a bênção de ter seus filhos. O Senhor, Ele abençoa cada um de uma forma. E todos os dias nós somos abençoados com o nosso fôlego de vida. Lembra Jó? Em que o diabo vem e o Senhor começa a conversar com ele, diz: de onde tu vens? De rodear a terra. Viste meu servo Jó? É um diálogo em que ele troca com Satanás e ele vai e Satanás vai achar que tudo que Jó que um homem de fé, temente a Deus, era pelas coisas que Jó tinha, porque Jó era um homem muito rico, de muitas terras, muitas posses. E Deus permite que Satanás toque na vida dele. Ele permite que as coisas aconteçam e vão-se os filhos, e vão as fazendas, e vão as terras, e vai-se tudo, e vem a doença. Deus tinha o controle de todas as coisas, não tinha? Deus conhecia o caráter de Jó, não conhecia? Deus sabia exatamente até onde Jó poderia suportar, até onde Jó chegaria. Assim somos eu e você. Deus sabe exatamente aonde nós somos capazes de suportar. No mundo nós teremos aflições. A palavra nos garante isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, foi Jesus quem disse. Nós devemos todo dia conservar o bom ânimo. Nesse segundo subtópico, ele vai falar exatamente sobre isso, né? A urgência da correspondência, da dignidade da eleição, que nós devemos ser gratos porque somos eleitos. Nós devemos desperdiçar a graça que recebemos todos os dias do nosso Senhor de sermos escolhidos. E ele vai nos exortar com 2 Pedro, primeiro capítulo, versículo 10. Segundo livro de Pedro, primeiro capítulo, versículo 10, em que ele vai dizer assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então o que Pedro vai dizer? Portanto, irmãos, procurai cada vez mais, fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Você foi escolhido por um propósito. O Senhor, nós somos vocacionados por Deus para agir em determinadas circunstâncias e situações. Ele vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, para pastores, para mestres. Ele deu, cada um de nós, ele deu um dom para ser usado. O talento que você tem, que Deus deu a você, ele não é para ser guardado, não é para ficar numa foto, numa parede, num diploma na parede. O que Deus deu a você é para ser usado. E ele vai dizer que a partir do momento que você está firme, fazendo aquilo que Deus tem traçado na sua vida, você nunca jamais tropeçará, porque você vai estar ocupado fazendo aquilo que Deus tem programado, planejado para mim e para a sua vida. Como tropeçar? Como falhar se você está vivendo diariamente aquilo que Deus programou para a sua vida? Jó não falhou. Jó sofreu situações em que ele foi perdendo as coisas, né? Ele foi
como sendo testado na sua carne, para que ele fraquejasse, para que ele blasfemasse de Deus. Mas ele não fez, e o Senhor sabia que ele não o faria. Amém? Então esse texto ele vai trazer para nós esse segundo subtópico, esse entendimento que nós devemos viver de tal forma que aquilo que Jesus construiu em nós não seja destruído por nossas próprias ações. E a palavra que ele vai dizer é translocada. Às vezes, vamos voltar nas escolhas, nós fazemos escolhas do qual nós nos arrependemos. A palavra dita, que não volta. Em Provérbios ele vai dizer que a vida e a morte, ela passa pelo poder da sua língua. Quantas vezes nós usamos a nossa boca sem ter noção de que aquela palavra feriu? Sabe? A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Nós não somos poço de rancor. Nós não devemos guardar. Nós devemos liberar, perdoar. Mas devemos também ter a atitude de pedir perdão quando falhamos. Vamos perdoar? Vamos perdoar. Nós vamos pedir perdão? Vamos chegar ao próximo tópico que fala sobre arrependimento? Porque a partir eu só posso pedir perdão se eu me arrependo. Então perdoar é muito mais. Amém? É muito, muito mais. No terceiro subtópico desse trecho da eleição, ele vai explicar o que não é eleição. Tudo bem, irmã, eu fui escolhido. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, né? Para que eu fosse salvo por Ele. Mas e aí? Como é que fica a minha vida depois disso? Digo sim para Jesus e vivo como depois? É preciso, olha o texto que ele está conversando com Nicodemos, é preciso nascer de novo. É preciso recomeçar, reiniciar todo o sistema, como se fôssemos um grande sistema. Nós precisamos reiniciar a nossa vida. O ato do batismo, ele é simbólico, esse nascer de novo, esse ressurgir, deixar nas águas a velha criatura, é recomeçar. Mas ninguém é filho de gigante que nasce já grande. Você, quando começa, aceita Jesus, quando você está na igreja, que você ouve o convite, na igreja, que irmãos que queiram aceitar Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas, é escolha levantar a mão. Todas as escolhas, a maior consciência que você pode chegar é que tudo que você vai fazer a partir desta atitude são escolhas. Você escolhe levantar a mão para Cristo. Você escolhe participar do estudo. Você escolhe fazer parte dos cultos para ter conhecimento, para que o Senhor comece a ministrar dentro de você. Você vai participar de uma escola bíblica, você vai participar, né, de um discipulado para se preparar para o batismo. Ele acontece no dia seguinte que você levanta a mão para Cristo? Não. Tem um processo. Todos nós que estamos hoje na presença do Senhor, desde que conhecemos a Cristo até o dia de hoje, estamos em construção, em renovação constante. Nunca se sabe o suficiente, nunca se conheceu a Cristo o suficiente, porque Deus, Ele se renova todos os dias. A Bíblia é uma palavra renovada todos os dias. Então não há o que saiba mais ou o que saiba menos, nós todos estamos em construção. E como estamos em construção, assim é o recém-convertido quando reconhece Cristo. Mas assim sou eu e você quando tomamos consciência de que ainda não estamos vivendo a plenitude do que Deus espera. Já passamos pelas águas do batismo, já frequentamos o discipulado, frequentamos a escola bíblica, frequentamos o culto, mas o nosso coração está endurecido, não nascemos de novo. Não liberamos o perdão, não mudamos o nosso caráter, a nossa língua continua ferindo. Vou voltar. Praticamente todas as aulas, repito, o mesmo trecho de Paulo, antes do texto, antes da ceia, está em Coríntios. Examina-se o homem a si mesmo. O como é importante
A cada aula, a cada leitura de Bíblia, a cada tempo que você tirar para meditar com o Senhor, você se examinar, porque você não pode ler a Bíblia por ler. Ela tem que falar contigo. E é como aquele texto vai se aplicar na sua vida. Como que aquilo vai transformar você. Através de você se examinar. Se você não se examinar, não adianta ninguém vir dizer para você, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Não vai mudar. Porque a decisão de mudar, ela tem que partir de dentro de nós. Tem que partir de dentro. Então você tem que escolher. Deus escolheu você. A partir desse conhecimento, faça escolhas melhores. Tome escolhas conscientes. Escolha melhor suas palavras. Escolha melhor os seus caminhos. Espere o Senhor decidir contigo se é à direita ou à esquerda, se sim, se não, eu começo ou não começo, um novo trabalho, um novo serviço, uma nova moradia, eu vou ou não vou. Entenda, seja dependente de Cristo. Dependa de Cristo em cada atitude. Não tome mais as atitudes por você. Agora você tem um pai que se alegra todas as vezes que você consegue quebrantar o coração na presença dele. Um coração quebrantado alegra muito o Senhor. Quebrante-se na presença do Senhor, mas quebrante-se para a transformação. Para mudar, irmão, não tem nada para mudar. Examina-se. Examina-se. Porque entre nós não há perfeitos. Todos estamos aqui para um constante processo de mudanças, de transformação. E é falando em transformação que nós precisamos entender que não é eleição. Uma vida desregrada, uma vida desordenada, uma vida de desobediência, uma vida de prática de pecado, uma vida de desculpas, de porque Deus me escolheu, eu posso fazer o que eu quiser. Nada vai me acontecer porque eu sou escolhido. Deus me escolheu. Ele te escolheu para transformar. Ele te escolheu para ser imitador de Cristo. Aonde você for, seja imitador de Cristo. Dentro da sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos, nos ambientes onde você frequentar. Seja imitador de Cristo. O que Cristo levava com ele? Paz, harmonia, muitas vezes o silêncio, muitas vezes a observação, muitas vezes a palavra branda. Não leve furor, não leve maus conselhos. Seja imitador de Cristo. Segundo tópico da lição vai falar de arrependimento e fé. Tudo que nós estamos falando até o momento vai nos levar ao arrependimento. O arrependimento do grego quer dizer metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Então, onde que as mudanças têm que acontecer? É na nossa cabeça, é dentro de nós, é o que eu falei. Não adianta as pessoas dizerem para você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa parar de fazer assim, você precisa parar de fazer... isso é muito ruim em você. Quem tem que examinar é você, sou eu. Porque a partir do momento que eu faço a reflexão de que aquilo não está bom, aquilo está provocando sofrimento, aquilo está gerando situações, eu preciso pensar em como é que eu mudo isso em mim. Eu preciso pedir a Deus que me dê direção para que eu não pratique mais certos atos e atitudes, que certas palavras não saiam mais da minha boca, que Ele possa mudar o ciclo, que Ele possa mudar os relacionamentos, que Ele possa mudar tudo dentro da minha vida. Quem tem que pedir sou eu. Quem tem que estar incomodado com o que está vivendo e querer melhor sou eu. Toda mudança ela vai passar por mim, pelo meu arrependimento de práticas, de falas, de atitudes, de pensamentos que eu tenha tido. Então é na minha mente, não é no muito falar. Não é o muito falar que convence o homem,
Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos falar da direção e deixar que o Espírito Santo de Deus possa confrontar. Coisa linda é ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos confrontados, nós somos constrangidos e levados a viver uma vida melhor. Porque não dá para ser confrontado pelo Espírito, continuar na presença de Deus e permanecer da mesma forma. Não tem como, né? Pode-se dizer que não existe relação com Cristo sem um prévio estabelecimento de um coração arrependido. O Senhor ama um coração quebrantado. Um quebrantado coração, ele move o coração de Deus, como diz o louvor, né? Desta forma, por si só, os filhos de Adão não conseguem compreender a graça de Deus que se manifestou em Cristo. A Bíblia Sagrada declara de maneira explícita que a fonte do arrependimento que implica na salvação é Deus. Dessa maneira, como a salvação é um projeto divino oferecido para a humanidade, o arrependimento, que é um pré-requisito para a salvação, também é uma possibilidade acessível a todos, ou seja, todos nós podemos ser alcançados a partir do momento que decidimos refletir sobre quem somos, o que Deus espera da minha vida, o que Deus espera de mim, como ser imitador de Cristo sendo quem eu sou. É isso. No segundo subtópico, ele vai falar da missão de Cristo, que a missão de Cristo era chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, para os que estavam doentes na ignorância. Atos 17:30 vai dizer assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar: arrependam-se. Não tendo em conta o tempo que vivemos na escuridão, que vivemos sem conhecer a Cristo, ele diz: arrependam-se. Mas a partir do momento que conhecer a Cristo, viva uma vida com Cristo. Não viva uma vida mediana. Não molhe os pés. Entregue-se a Deus. Mateus 9, do 11 ao 13. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Quem precisava de Deus? Os que conheciam a lei ou os que não conheciam? Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, durante a sua trajetória, em diversos momentos, ele quebra vários protocolos para mostrar que ele não veio para uns e outros, ele veio para todos. Deus não amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele amou o mundo. Então, quando ele enviou a Cristo, ele enviou a Cristo para todos. Mas nesse contexto, ele não foi bem recebido pelos que tinham conhecimento de quem ele era. Mas ele foi muito bem recebido, desejado por aqueles que tinham necessidade de mudança, necessidade de transformação. Amém? O conteúdo da mensagem evangélica. A Bíblia, ela vai trazer sermões sobre a necessidade de arrependimento e a confissão de pecados, e menos discursos pré-fabricados que apenas procuram domesticar pecados. Eu achei essa parte da leitura bem forte, mas bem real, né? Bem real, né? O arrependimento é o único caminho para a manutenção do relacionamento saudável, já que somos pecadores cheios de falhas, é um reconhecimento, tá? Já que somos pecadores cheios de falhas, nosso relacionamento estaria fadado ao fracasso. Nós somos pecadores, nós somos cheios de falhas. Nós pecamos porque queremos? Não. Muitas vezes acontece, porque nós temos uma natureza humana. Mas isso não é motivo para que nós não nos arrependamos e tomemos um outro caminho.
né? Não fosse nossa capacidade de nos arrependermos. Logo, para o desenvolvimento de uma vida comunitária feliz, o arrependimento precisa de uma postura praticada, que tenha credibilidade. Tem que ter crédito. E o que dá mais crédito é mudança de vida. Quando eu falo de perdão, eu digo que nós precisamos perdoar, nós precisamos aprender a pedir perdão. E o arrependimento, ele passa por aí. Porque se eu me arrependo de algo que eu fiz, eu preciso pedir perdão. Mas eu preciso reconhecer que eu errei. Eu preciso reconhecer que eu sou falho. Que as circunstâncias podem ter me levado àquele momento, mas que eu fiz uma escolha ruim. Então, se aconteceu algo na sua vida, também vou me incluir nisso, né? Que seja passível de você tomar uma atitude, tome. Peça perdão. Reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas. Peça perdão ao Senhor. Sabe, o filho pródigo, antes de correr para o pai, ele diz: eu pequei contra Deus e contra ti. Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Reconheça todo o pecado, primeiro ele é contra Deus e depois contra o teu próximo. E peça perdão. Arrependa-se, mas seja verdadeiro, seja honesto consigo mesmo. Já com relação àqueles que foram vítimas de ações desacertadas dos outros, o Senhor Jesus exorta-nos a perdoá-los. Se foi o outro que errou, perdoa. Não guarda mágoa, porque a gente não está aqui para isso. Ninguém vai perder bênção por causa de guardar mágoa. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Amém? Nós somos imitadores de Cristo. Diante de seu genuíno arrependimento, ainda que seja necessário fazer inúmeras vezes no mesmo dia, ser cristão é algo muito sério. Não é algo para pessoas infantilizadas que só pensam em sua própria satisfação carnal. Esse estudo, ele nos implica em amadurecimento, em parar de enxergar a vida só no nosso umbigo e passar a enxergar a vida que Cristo tem para nós de uma outra esfera, que nós não podemos ficar voltados querendo só palavras de autoajuda. Quando ele fala aqui da Bíblia dos sermões, ele está falando, né, de uma geração que vive uma pregação de autopiedade, né, de uma coisa, ele vai usar o termo pirotecnia gospel, que são esses shows de palco, esses cultos que mais parecem uma festa, né? E menos autoajuda e menos pseudo-coaching, né? Que são os automotivadores, que são aqueles em que você quer cativar o ser humano do jeito que ele está. Mas Deus, ele quer mudança, ele quer muito mais, ele quer regeneração, que é o terceiro subtópico, que é onde a gente vai chegar agora para finalizar a lição. O que é a regeneração? A palavra regeneração significa literalmente gerar algo que seja novo. Não se surpreenda, Nicodemos. É preciso nascer de novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é como você pegar uma parede e pintar de outra cor. É tirar essa parede do lugar e colocar outra coisa. É reformar, reformular, refazer. Amém? Aqueles que já existem, e sim uma nova oportunidade que o Criador concede a todos os seus filhos através de Jesus Cristo. Refletir sobre essa poderosa obra de Deus em nosso favor leva-nos a um nível maior de compreensão do amor do Pai. Segundo subtópico, a característica da regeneração na vida de uma pessoa. O que é alguém regenerado? O que é alguém que aceitou o processo da regeneração? Nicodemos, em João 3, do 1 ao 12. Neste texto, testemunhamos a dúvida do interlocutor de Jesus, que seria a de qualquer um de nós. A regeneração. Ele utiliza-se da expressão nascer de novo,
que poderia ser traduzida como nascer de cima, nascer do alto. Amém? Num nível mais elevado, mas o que significaria exatamente isso? Nas palavras de Jesus, é muito mais que assumir uma série de comportamentos e atitudes sociais. Tem a ver com uma transformação radical que atinge a espiritualidade de uma pessoa. A regeneração não é aquilo que uma instituição faz na vida de uma pessoa ou que influencia de outros indivíduos, constrói nossas opiniões e hábitos. A regeneração é a manifestação da salvação no interior de cada um de nós, operando em nosso ser e tendo como exclusivas testemunhas nós mesmos. Então nós somos novamente gerados, nascidos para um outro nível de espiritualidade por meio da graça. Graça é favor imerecido. O que ele está dizendo é que a regeneração, ela vai além do que eu visto, do como eu mudei, né? Daquilo que eu aparento ser. A regeneração, ela vai interiormente. Ela vai acontecer de dentro para fora. Ele é um processo de dentro para fora. Permita que o Senhor venha agir em você de dentro para fora. E não só de fora para dentro. E não só naquilo que superficialmente as pessoas podem ver. As pessoas vão olhar para você e ver que você está vestido diferente. Mas a temperança na tua voz, ela sai como? Sai como? Ainda é destemperado? Ainda é inconstante? Ainda é não pacificador? Ainda é batendo boca e não silenciando? Ainda é sendo hostil, vingativo, proferindo palavras que vão ferir? Ainda é? Precisamos de mudança. Nós estamos vivendo dias de verdadeira mudança, necessidade de verdadeira mudança, de verdadeira transformação. Viver com Cristo não é algo que você vai dizer assim, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Não, porque agora eu sirvo a Cristo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu sou próspero. Você pode ser próspero dentro da sua casa com comida no armário e suas contas pagas. Prosperidade não é isso. Ser próspero é aquilo que você é dentro de você. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? Ter uma aparência de que você é e por dentro ser sepulcro caiado. Ser é o que armazena coisas ruins. Liberte-se você de todas as mágoas, de todos os ressentimentos que você possa ter. Decida-se viver uma vida menos oprimida. Não aceite a opressão do inimigo. Ele é acusador e ele tem que te acusar. Nós não devemos receber a acusação, mas é a atitude. E essa atitude, ela não vai vir de fora. Ela não vai vir do que as pessoas estão vendo. Elas vão vir de dentro de você. Porque as batalhas que nós travamos muitas vezes dentro de nós, no interior da nossa mente. E nós precisamos rompê-las. Em nome de Jesus. Quem passou pela experiência da regeneração vive a perspectiva do Espírito. Amém? O regenerado em Cristo reconhece a paternidade de Deus. Ele reconhece que ele tem um Pai. E quem tem um Pai precisa conversar com ele. Precisa ter intimidade com ele. Paizinho querido, Paizinho amado, reconheça que Deus é o seu Pai. Que todas as coisas na sua vida passam pela permissão de Deus. E que ele tem um bom propósito nisso. Sabe, quando nós corrigimos nossos filhos, eles não entendem. Nós fomos filhos, fomos corrigidos e não entendemos. Mas era para o bem deles. Assim como é para o nosso bem, que muitas vezes Deus não permite certas coisas na nossa vida. Nós temos planos, mas não conclui porque não é da vontade de Deus.
Quantas vezes a gente insiste na vontade permissiva, o Senhor nos dá e a gente tem sofrimento. Não é verdade? O regenerado consegue, porque vive a experiência da salvação, viver de modo absolutamente diferente. Amém? Neste texto, a prova da nossa criação não é algo físico, e sim conjunto em consequências espirituais. A nossa batalha, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade. Você não vai ver, alguns irmãos até veem, mas você não vai ver. Isso depende de ser espiritual para você ver. Se você estiver na carne, você vai ver uma pessoa falando com você, te afrontando. Mas se você estiver em espírito, você vai entender que aquele ser humano está sendo usado e que ele precisa de oração. Quantas vezes nós travamos batalhas sem perceber? Aí você acha que é a sua esposa, você acha que é o seu filho, você acha que é o seu marido, você acha que é o seu patrão, mas você não entende que por detrás disso tem uma grande astúcia do inimigo para te desorientar, para te desequilibrar. Porque ele conhece as suas falhas e fraquezas também. Ele sabe exatamente que tipo de bandeja ele te oferece. Amém? O que nós devemos fazer é orar, vigiar e estar cada dia disposto a regenerar a nossa vida, a mudar a nossa vida. 1 João 5,18. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva a si mesmo. O maligno não lhe toca. Somos passíveis de falha, somos passíveis de erro, somos passíveis de pecar, desejamos fazê-lo. O Senhor, Ele nos perdoa a partir do momento que nós nos arrependemos. Precisamos nos arrepender verdadeiramente. E como é que eu me arrependo verdadeiramente e demonstro para Deus que eu me arrependi verdadeiramente? Mudando internamente o seu pensamento. Mudando no seu interior suas ações e atitudes. Seu primeiro ministério é a sua família. Seu primeiro ministério é a sua família. Você não aceitou Jesus para virar batalhador dentro da sua casa, arrumar guerra, briga e confusão. Seja imitador de Cristo. Tenha atitudes pacíficas. Tenha atitudes conscientes. Não sabe o que fazer. Não sabe o que dizer. Silencie. Senhor, o que eu faço? O que eu digo? Põe as palavras certas na minha boca. Senhor, eu desejo mudança. Eu desejo renovação. Eu desejo ser diferente. Converse com Cristo, querido. Converse com Deus. Tenha intimidade com Ele. Porque só tendo mais proximidade de Deus, Deus vai conseguir se aproximar de você e mudar. Te dar um coração de carne. Tirar tudo que impede o agir pleno do Senhor sobre a sua vida. Eu encerro a aula de hoje desejando aos irmãos que vocês tenham um domingo abençoado, um domingo de paz, um domingo de muita presença do Senhor sobre as suas vidas. Às 19 horas o culto vai ser uma bênção. Vá, querido, mas vá disposto a ouvir a voz do Senhor. Esteja disposto a que Ele fale contigo. Esteja disposto a sentir a mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Um domingo abençoado para cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.